não precisa cumprimentar todo mundo. Pois não, vamos lá. Vocês que pediram para eu vir aqui. Claro. Como é que é seu nome? Douglas. Douglas. Não sei se está tendo como falar mais rapidinho. Vários Douglas. Tem Mônica, enfim. E... Cadê a Mônica? A Mônica não está aí. Não, a outra Mônica. Como é um grupo grande, tem várias Mônicas. A gente gostaria de fazer uma grande assembleia geral para a gente discutir a questão do transporte público em Itu. A gente pegou parte do contrato, a gente está estudando muito a fundo, a gente está discutindo questões políticas sobre o transporte público e a gente gostaria que o Poder Instituído dialogasse com a gente. Dialogar com a gente é dialogar com o povo também. Então a gente não gostaria que uma comissão falasse com o senhor. A gente gostaria que fosse um lugar amplo, que as pessoas fossem, uma assembleia popular. A gente pegasse pauta, fizesse algumas perguntas, abrisse para o público, talvez a imprensa, para que a gente discutisse mesmo a questão do transporte. A gente sabe que é um contrato que tem muitos anos, mas isso não impede que a gente faça alguma coisa, pelo contrário. Então é uma... Então deixa eu passar para vocês toda essa questão. Tá? Lá no dia 27 de junho, quando foi o primeiro movimento, que foi nacional, com 7.000 pessoas, aquela coisa toda. No final da noite vieram 600 aqui na frente. E com a Mônica, por que eu digo a Mônica? Porque sempre, desde o primeiro momento, o meu contato foi com a Mônica. A Mônica me ligou, depois de uma conversa que ela teve no dia 26 de junho, com a Polícia Militar. Foi dia 20. Dia 20? Foi dia 20. Aí a comandante daqui, a Major Cláudia, orientou que ela entrasse em contato conosco para conversarmos sobre a questão do movimento. Por quê? O movimento reivindicatório foi um negócio todo. Estado democrático, direito, democracia, tal, o direito de todo mundo, tal, aquela coisa toda. Ir e vir, o direito de ir e vir das pessoas e o direito de permanecer quem quer fazer manifestação. Bom, conversamos, expusemos como seria, como não seria, tanto é que tudo transcorreu sempre sem novidades, né? Todos os manifestos. Eu sei que vocês tiveram problemas em alguns aí com pessoas da rua, né? E pessoas que tinham carro lá que foram bloqueados e não gostaram, aquela coisa toda lá no Largo do Colombo, aquela coisa toda. Quando teve a depredação lá no Portal Norte, o combinado era que vocês sentariam para mostrar quem era o vândalo, né? E vocês mesmos providenciaram o apagamento de um container lá que alguém teria tentado provocar um princípio de incêndio e tal. Ótimo, é isso mesmo, né? Eu acredito que democracia se faz assim, tá? Com respeito à questão do transporte público, eu comungo com vocês tudo o que vocês estão falando. Falei até no dia que o prefeito recebeu a todos, a Suzete estava lá, eu não uso transporte público, por uma opção, né? A minha opção é usar carro. Como eu acho que muitos de vocês talvez usem carro, outros usam ônibus, né? Em São Paulo, por exemplo, eu uso o metrô, né? Eu uso o metrô, uso o táxi. Por que eu uso o táxi? Porque o táxi pode andar no corredor de ônibus. Então, eu não fico preso no trânsito. Então, é mais fácil o ir e vir, né? Precisa ganhar tempo. E duas coisas são mais fáceis. Contudo que a nossa frota aí tem mais de 100 mil veículos de particulares, né? Mas eu acho que é mais fácil andar de carro. Por quê? O trânsito é menor e assim por diante, tá? Bom, com respeito a tudo isso, o prefeito recebeu vocês, recebeu uma comissão. Aí fala assim, por que não pode receber a sociedade toda? A sociedade, ela existe por representação. Tanto é que na Câmara dos Deputados não tem lá 190 milhões. Independente se tem bandido lá ou não, tá? Não pode ter lá 190 milhões de pessoas chegando lá para entrar na Câmara. Então tem os representantes, senadores, deputados, Estado, Assembleia Legislativa, tem lá os representantes. Câmara Municipal, tem aqui os representantes, 13 vereadores, que representam, entre aspas, 160 mil pessoas. Se representa ou não representa, não é essa a discussão, né? O poder, o regime do Brasil é assim, por representação, tá? Bom, então diante disso, foi juntada uma comissão no dia, que inclusive, na hora marcada, tinha, tudo que eu estou falando é verídico. Eu não tenho carta na manga e nem preciso de carta na manga para enganar vocês, né?
eu acho que a maioria aqui tem idade para ser meu filho, tá? Meu filho acabou de se formar na faculdade agora, tá? Saía daqui de São Paulo, daqui de Itu, ia para São Paulo estudar, voltava, como muitos fazem, tá? Só que não tinha transporte pago pela prefeitura, porque quando o curso não tem aqui, a prefeitura paga, não é isso? Meu filho também paga. Então, e também paga. Optamos por ele morar aqui, porque poderia morar em São Paulo, enfim, tá? Aí, o prefeito recebeu oito pessoas, tinha até um cinegrafista José Henrique, que pediu para filmar, tem que ser autorizado, que é o direito de imagem, direito também constitucional das pessoas. Ah, mas é o prefeito. Não, mas tem o direito de imagem, o prefeito tem uma imagem, todos nós temos a imagem. E se for mal usada, tem direito, tá, aquela coisa toda. Tá? Então, recebeu as pessoas, conversou por 1h e 40 minutos, conversou com todos, respondeu a todas as perguntas, todas aquelas perguntas ele respondeu a todas. Quem não estava lá não pode dizer que não respondeu. Quem estava lá sabe que o prefeito respondeu. Ele respondeu até perguntas que não tinham sido feitas. Como, por exemplo, como que é isso, como que é aquilo, como funciona. Teve até um de vocês que falou assim, então quer dizer que o aumento da tarifa é com base na inflação? O que não é com base na inflação? Né? A gente vai discutir economia. O que não é com base na inflação? Se eu sou empregado, por exemplo, eu sou empregado da prefeitura aqui, né? Estou empregado da prefeitura. O prefeito vai dar um aumento, né? Ele dá um aumento baseado no quê? Inflação. A inflação hoje, querendo ou não, é um índice de reajustes, tá? Se é 3,20, se é 30, 2,80, assim por diante, tá? Então, todas as perguntas, posso afiançar vocês, todas as perguntas foram respondidas, tá? Vocês entendem que não. Pediram um contrato, cópias de contrato, que levou um tempo de prazo. Se é um dia ou se são 15 dias, é o prazo previsto em lei, tá? É o prazo previsto em lei. Aí foi cedido as cópias do contrato. Ah, só vieram 54 de 198. Se vocês verificarem o processo ali, vocês vão ver que o contrato em si está todo ali. Mas a lei pede na não tem a planilha de custos, né? Tinha direito a íntegra. Não, e nem está no contrato. Não está no contrato. Não existe planilha de custos no contrato. Não tem. A prefeitura não pode controlar o que a gente quer. Mas é de praxe. É de praxe, toda cidade tem planilha de custos nos contratos. Geralmente os contratos costumam ter 500 páginas. Eu sei. Eu estou dizendo para vocês, não adianta a gente discutir. Onde o dinheiro está sendo aplicado, por quê? Sim. Tá. Valor. Então, por que o povo só tem acesso parcial a esse contrato? Não tem acesso parcial. Você quer ver? A lei de licitação, nós vamos aqui discutir, tá? A lei de licitação diz o quê? Tá? A lei de licitação diz o quê? Cabe ao contratante publicar o quê? Publicar o quê? No Diário Oficial ou em jornal de grande circulação? O quê? O extrato do contrato. Está na lei. Tá? Porém, 12.527 é o número da lei, é a lei conhecida como Lei da Transparência. Ela diz o quê? Ela diz que, a partir do momento que é feito um contrato público, esse contrato na íntegra tem que ser disponibilizado de imediato. Esse contrato, essa parte do contrato, ela foi assinada em 2000, exatamente em 2000, certo? Contrato? Foi assinado em 95. Dia 30 de junho. Essa parte que nós recebemos, a última assinatura foi em 2000. E nós estamos em 2013, só agora foi disponibilizado depois de pressão, depois de protocolo. Tudo bem. Já que é para discutir lei, a gente pode discutir lei. A lei de transparência diz que o poder público deve prestar informações. Não está na lei que tem que... Eu estou dizendo que está na lei, tá? Na lei de transparência não diz... Não estou defendendo o poder público, hein? Até porque na continuidade aqui eu vou dizer o que nós estamos propondo ao prefeito. Porque, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não me sinto nada confortável de estar conversando com vocês aqui, sabe? Na sexta-feira, 10 horas da manhã, eu estava tomando café com o Romualdo aqui da cantina. Eu não tenho nada contra o Romualdo, nem o Romualdo tem nada contra mim. Tá? Só que nós estamos em papéis, assim, eu sou um polo passivo, onde eu tenho que proteger o patrimônio. Vocês são um polo ativo, onde vocês querem
informações, né? Querem respostas. Então sempre vai ter esse polo passivo e o polo... Não só respostas, né? Resoluções. Só dar uma já não sei se todos concordam comigo, é o seguinte, na verdade, secretário, é o seguinte, nós estamos aqui para pedir uma assembleia, que assim, seja falado isso para todas as pessoas, para nossos, que tem advogado também, aqui, tal. Nós estamos aqui nesse momento, porque todo mundo está trabalhando, né? Então não pode estar aqui. Então, na verdade, assim, essa sua fala é muito pertinente. Eu acordo, eu estava lá com o prefeito, eu fiz os questionamentos para ele, porque, na verdade, é assim, o que ele explicou para a gente é que vai ser mudado quando tiver a nova concessão. Mas eu acho que não dá para o transporte público continuar dessa forma durante 2 anos, entendeu? Então a gente quer melhoria agora. Não, aí é o seguinte, esse negócio, a gente quer uma assembleia onde o senhor, ou quem for o representativo, vai lá para falar, não só para a gente que está aqui, para falar para várias pessoas. Então, eu acho assim, o senhor ficar, é muito importante, é muito pertinente o que o senhor está falando, mas o senhor ficar falando isso para a gente, se a gente está querendo que o senhor fale isso para outras pessoas, inclusive com perguntas do contrato, de gente que conhece, que a gente está estudando o contrato. Então, nós estamos aqui, nesse momento, para pedir para o senhor uma assembleia pública que o senhor abre, entendeu? Não tem problema nenhum, ninguém tem nada para responder. O senhor não tem nada para responder e nós também não. Mas nós queremos conversar com alguém que possa realmente resolver o nosso problema, e não com um mediador ou um negociador. A gente quer resolver com quem pode, a gente quer compromisso de melhoria. E principalmente firmar, ao final da conversa, um TAC. Em termos de ajustamento de conduta. Isso tem que ter um promotor público presente. Sim, a gente quer a presença e a gente está em contato com a promotoria. Tudo bem, sem problema nenhum. Então, pessoal, tudo que vocês estão pedindo, tudo bem, não tem problema nenhum. Então, de repente o promotor pode até determinar o local onde seja feito isso. Ele tem poder para isso. Tanto é que queriam aí a PEC de tirar o promotor das investigações, um absurdo. Ótimo que o promotor, ninguém melhor do que o fiscal da Constituição, que é o fiscal do cidadão, que é o promotor público, está nisso daí. Ótimo. E para quando então a gente pode marcar? Então aí, diante disso é o seguinte, eu acho bacana. Pode falar. Não? Só uma observação. O senhor comentou que o maior problema do movimento foi com a população. É mentira. Não. Questão de parar o trânsito e tal, que algumas pessoas falou. Não, teve um problema. Eu falei que vocês tiveram problema com... Então, mas o maior problema... O maior problema, na minha opinião, não sei se todo mundo concorda, não foi isso, foi a polícia, que agiu com violência. Esse foi o maior problema do movimento, foi o maior. Que agiram com hostilidade. Recebemos ameaças, inclusive a integridade física. GMs não estavam lá fora como foi prometido. Essa noite não haviam GMs. Foi prometido que haveriam guardas municipais a noite inteira lá fora. Mas foi prometido pra gente. No começo da ocupação. Nós fizemos a volta no prédio para verificar se tinha algum GM. Nós vimos que existiam algumas pessoas em uma sala lá atrás, deu para ouvir as pessoas falando. Tinha televisores ligados, acredito que sejam das câmeras. E então existia uma guarda aqui dentro. Aqui fora nós só tínhamos aquela viatura que deu um problema na sexta-feira à noite, ficou aí no sábado de manhã. Ameaças de madrugada. Esse foi o problema. Olha, eu vou dizer a minha experiência. Eu sofri ameaça de 2 pessoas que frequentam aqui a ocupação, que passam todo momento ameaçando as pessoas e pessoalmente nos ameaçou. A gente fez um BO. Porque aí a gente, são pessoas violentas, que prometeram depois ver a gente na rua. Então, assim, tudo isso para discutir uma coisa que é pública, é dinheiro do povo. Então a gente nunca sabe com quem a gente está de olho. É aquela questão de transformar um caso político em um caso de polícia, como o Douglas já tinha dito na sexta-feira. A gente tem fotografias, tudo. Um deles a gente tem informação que é GCM. Tudo bem, pessoal. Tem informação de que é a segurança. Pessoal, olha, ontem eu conversei por Facebook com a Mônica. Fora qualquer coisa que eu estou falando. Hoje nós estamos num polo passivo e vocês num polo ativo. Quem é estudante, quem é da área jurídica sabe o que eu estou falando. Por exemplo, hoje nós estamos aqui no sentido de reagir à ação de vocês. Mas nós não reagimos, a gente não tem ação. Tem. O fato de estar aqui e dizer a partir de agora a gente não sai mais é uma ação. Né? Com certeza. Uma ação e precisa ter uma reação. Mas é proporcional, né? Proporcional.
Se tivesse sido liberado, se tivesse tido uma reunião dessa antes, a por gente não exemplo? precisava ter feito isso. Qual é a reação proporcional que vocês entendem? O mínimo que seria Quando eu legal digo seria a assim, identificação do GM. Para começar. Quanto a isso, eu digo a vocês, quanto a isso é o de menos. Não, não é o de Não, menos. é obrigação legal. Se eles estão aí para tomar conta da gente, tem que ser completo. Olha, existe uma escala de serviço, tanto é que palavras da própria MUNI, né? Secretário, o senhor vai ter que pagar muita hora extra para os GMs porque eles vão ter que trabalhar muito. Sabe? Falar por ela se ela não está aqui, né? Como é que é? Verdade. Falar por ela se ela não está aqui. Uma coisa pessoal. Não é. Pessoal que ninguém viu. Bom, Não tá bom. representa uma Tá bom, que seja. Vamos, Tá, mas vai marcar a audiência pública? então, deixa eu falar. Esse eu conto. Tá? O que nós vamos fazer? Tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos elaborar uma proposta, tá? Nós vamos elaborar uma proposta, não vou dizer nem audiência pública, eu vou dizer um painel público. Um painel público onde vocês sabem o que é um painel, né? É uma mesa de trabalho onde você tem os representantes. Então você pode ter, por exemplo, o representante do Poder Executivo, que eu entendo que seja a AR, a Agência Reguladora, que é quem controla o contrato, certo? É eles que têm... Eles podem tomar decisões? Eles são órgãos consultivos que levam ao... Quem toma Nossa, decisão? fazer barulho. Vamos lá fora? Vamos conversar lá fora? Não, é só desligar aqui. O painel público em relação à audiência pública é o seguinte: audiência pública há deliberação popular, painel não há deliberação Ah, popular. então não. Então é audiência. A gente quer deliberação popular. A gente quer deliberação popular. Olha, se é audiência, eu estou querendo dizer para vocês assim, o painel funciona de que forma? Vocês colocam, é sentado numa mesa, representantes que vão discutir o assunto, tá? Então, por exemplo, tem que ter alguém representando o poder público, né? Tem que ter para explicar. Eu entendo que tem que ter alguém representando o poder legislativo, porque, entre aspas, representa o povo. Bem entre aspas. Nossa, Muito bem, entre aspas. Peraí, tem que ter um representante da sociedade. Eu entendo, por exemplo, que pode ser a OAB, por exemplo, pode ser a OAB. Obrigatoriamente, você tem que ter um representante da empresa concessionária, certo? Você tem que ter, tá? Por exemplo, esse painel. Nesse painel, o que vai acontecer? O poder público vai mostrar o que é o contrato, como funciona o contrato, desde lá de 1995, que teve uma lei que substituiu uma outra lei em 2000, dia 18 de dezembro de 2000, que dizia o quê? Prorrogável por mais 10 anos, podendo ser prorrogado por mais 10 anos. Só que a empresa entende o quê? Que 10 anos significa a partir de 2000. Não. O contrato brasileiro diz que é na sua origem, na assinatura do contrato. Então é 1995. 10 anos, uma lei feita lá em 2000. Prorrogando por 10 anos, 95, 2005. Prorrogando por mais 10 anos, aquela lei de 2000, feita pelo prefeito Leonel Salvador. Tá? Então, 2005, 2015. É o que o poder público entende que encerra o contrato. A concessionária entende que não, que encerra em 2021. Não, encerra em 2015. Porém, pessoal, quem é da área do direito sabe. O que acontece se eu retiro o contrato? O que acontece? A parte ofendida, que é a parte que foi exigida, vai entrar com ação em juízo. Certo? Claro. Vai entrar com ação em juízo para ver o seu dano. Certo? Vai entrar. Isso, vocês devem ter acompanhado o que aconteceu com a questão aí da coisa de água. Né? Gente, mas... De água, tá? Aí, o que acontece? Então, agora, o que o prefeito está fazendo? Foi falado no dia lá. Ele está contratando a USP, porque existe uma lei federal que vocês também devem saber, sobre mobilidade urbana, que tem um prazo para ser cumprida, inclusive dentro do plano diretor da cidade. E o prefeito está contratando a USP. Por que contratando a USP? Porque aí é inexigibilidade de licitação. Não precisa de licitação, porque a USP é um órgão público. Para quê?
para fazer um estudo de mobilidade urbana para Itu, para verificar o quê? Como deve ser a mobilidade urbana, que envolve o ônibus. Por exemplo, suponhamos que o prefeito rescinde o contrato hoje. Teria motivos para isso. Tá. Como é que está amanhã o transporte público em Itu? Não estou dizendo, não vamos analisar a questão jurídica do contrato, vamos analisar o prático. Amanhã, 5 horas da manhã, como é que está Itu? O poder público poderia se reunir e o menor tempo possível resolver o problema. A gente não pode ter medo de resolver. A gente não pode ter medo de resolver um problema. Eu não vou criar um problema porque vai ser. Não, vamos resolver agora o problema. As pessoas que estão lendo o contrato já viram que tem vários itens do contrato que não foram cumpridos. Exatamente. Então, quer dizer, se a lei vale para cancelar o contrato e eles terem multa, por que essa mesma lei não vale para eles cumprirem? Nem advertência. É um dos primeiros níveis. Fiscalização da prefeitura em cima das obrigações da empresa. Regional Agência reguladora. Mas isso também é obrigação dos vereadores, né? Porque os vereadores são para fiscalizar. Mas é parte integrante do órgão público. E o senhor, como secretário, deveria ter consciência da ação da agência reguladora, certo? Então, o senhor deveria fiscalizar assim como a agência reguladora ou ter ciência de como funciona essa fiscalização. A Avante, a Luxo Campinas, a Brasil Luxo, que são as concessionadas pela aviação Itu. O que a Secretaria faz, a Secretaria de Transporte faz, é a fiscalização física. É o fiscal na rua verificando se o ônibus está passando, verificando que horas que ele está passando, como é que está a situação do ônibus. Quando o fiscal percebe, toda quarta-feira tem uma reunião na agência reguladora, onde dois funcionários da secretaria vão lá e levam as demandas. Então eu acho melhor vocês reavaliarem quem está fiscalizando isso, porque sinto muito, unânime qualquer na pessoa rua. que Unânime. enxerga vê o que está acontecendo. Para ser objetivo, secretário, o senhor citou que em relação à rescisão do contrato seria para 2015. No próprio contrato existe a cláusula de rescisão que diz que se não fossem cumpridas todas as obrigações previstas no próprio contrato, seria aplicada primeiramente uma advertência, na sequência uma multa e para finalizar a rescisão do contrato. Nesse mesmo contrato existem cláusulas que pedem que no prazo de 6 meses e no prazo de 1 ano do momento da assinatura do contrato, que fossem construídos diversos pontos, que fossem aumentadas as linhas, e também consta a questão dos transbordos, os terminais de transbordo. Quantas linhas tem hoje? No total, não sei dizer o número exato. O senhor teria que responder, falar o número exato. O senhor secretário. Ele está fazendo. Eu estou perguntando para ele. Eu não sei o número exato de linhas. Tá, tem 36, mas tem 36. Você está querendo confrontar para quê? Na verdade, todas essas respostas têm que ser dadas na Assembleia. O que a gente quer saber é se vai ter essa Assembleia. Olha, num primeiro momento eu pensei, crescendo aqui, conversei até com o prefeito, e vou levar essa sugestão para o prefeito, a Assembleia, o painel, tudo bem. Uma Assembleia seria excelente. Não são as mesmas coisas. Conceitualmente falando, meu caro. A gente quer a participação do povo. A gente quer o movimento. Tá bom. Já foi O senhor decidido. consegue estabelecer um compromisso? É possível isso? Eu consigo. Só que compromisso que vocês não estão cumprindo. Como assim? Qual o compromisso? Qual foi o primeiro compromisso nosso? Qual foi o primeiro compromisso nosso na segunda-feira passada? Não houve compromisso Não nenhum. houve acordo nenhum com a GM. Não houve. Houve mais acordo ou não? A ordem não é acordo. O coronel da GM disse que uma audiência fez uma tarde e o Romualdo se encontrava comigo. O coronel foi leviano. O Romualdo se encontrava em contato comigo. Como que ele pode falar que esse coronel estava comigo? Qual coronel? O Romualdo. Não, qual coronel? Só tem um secretário que O treinador municipal disse categoricamente palavras dele, que ele teve uma audiência com o Romualdo, onde foi acordado uma situação. Isso, ele virando para os Romualdo comigo, eu vou comprovar isso. Olha, deixa eu explicar para vocês. Então, não fica, não sai não. Não fala e sai.
Claro que. Eu estou escutando, a minha audição é boa. Então, a questão é a seguinte. Na segunda-feira, às 10 horas da manhã, na segunda-feira passada, mas vamos ficar claro, na segunda-feira passada, às 10 horas da manhã, o Romualdo estava aqui sozinho, no setor de protocolo, querendo conversar comigo. O diretor da guarda, Bortoleto, que não é coronel, o diretor da guarda me bipou e disse: secretário, o Romualdo está querendo conversar com o senhor. Imediatamente eu desci e vim conversar com o Romualdo. Falei: Romualdo, o que você está fazendo? Eu estou aqui, vamos tomar um café? Vamos. Tomamos café, nos sentamos e conversamos. Ele me explicou que no final de semana tinha estado pernoitado lá no Pirapitingui, tinha pernoitado lá, que tinha sido inclusive até muito bom, né? E que eles hoje estariam aqui, vocês hoje estariam aqui, e querendo saber e tal, das cópias do processo e tal. Né? Falei: tudo bem, Romualdo. Não dava para a gente conversar com o Dito Roque, que foi quem nos recebeu em reunião, e depois falamos com o prefeito. Falei: tudo bem, eu vou subir, e a hora que o pessoal vai estar aqui, não, já era inclusive para ter chegado. Eu vou subir, vou conversar com o chefe de gabinete, que é o Dito Roque, e desço para conversar, para dizer o que foi acertado. De pronto, o Dito Roque falou: coronel, eu recebo o pessoal. Só tinha um, que era o Romualdo. Só tinha um. Eu falei: então na hora que chegar, Romualdo, na hora que chegar mais gente, você avisa. O senhor acabou de falar como coronel, né? Você avisa, né? Aí, quando chegou mais gente, o coronel sou eu, rapaz. O coronel sou eu, o secretário, não existe outro coronel. Para mim, que ficar secretário, isso aí é legal. Eu sou o coronel da reserva da Polícia Militar, isso ninguém me tira. Estamos conversando com o secretário, sua patente é lá fora. Estamos com o secretário. Bom, então aí o Romualdo contatou dizendo que já tinha chegado as pessoas. Aí subiram as pessoas. O chefe de gabinete, vendo aquela situação, conversou com o prefeito. O prefeito falou: eu recebo a todos. Recebo. Quem está aí eu recebo. Entraram. Aí tinham 11 lá em cima. E ficou acertado que entrariam 8. Tanto é que depois, no meio da reunião, chegou a Mônica Sanches. Ela não está aqui, mas a Mônica Seixas, né? E ela entrou durante a reunião, né? Ela entrou e participou. Tá? Bom, aí ficou acertado, o prefeito respondeu aquela coisa toda. Ponto final. Desceram todos, saíram do passo, tanto é que eu desci junto com a Mônica e com um outro rapaz, pelo elevador até o subsolo, saímos lá fora, ficamos conversando, quando alguém ligou para a Mônica e disse: Mônica, vem aqui que nós estamos deliberando alguma coisa. Ela pediu licença e subiu para cá. Bom, voltei para a secretaria, quando 14h30, o diretor da DCM me ligou dizendo: secretário, tem um pessoal lá na prefeitura que está com colchonete e edredom, dizendo que vão pernoitar na prefeitura. 2 ou 4. Tá bom. Observa. Pede para o pessoal lá, a segurança lá, os guardas ficam lá observar o pessoal. Assembleia Popular? É isso que a gente quer. Por favor, porque na verdade a gente viveu tudo isso. Eu tenho que não teve acordo. A ordem é assim. Até às 17 horas vocês ficam. Ninguém falou que ia sair. Vocês ficam. Foi bem claro. Às 17h15 a gente fecha. O que vocês decidirem não tem. Mas o que, e a gente não falou que ia sair. Nós falamos que nós iríamos deliberar. Eu estava tentando só chegar. Eu acho que o Romualdo fala por vocês, ou não? Não. Então eu conversar com o grupo. Ele não está aqui no momento, então ele não pode ser citado. Porque quem concordou naquela segunda-feira,
aqui às 17 horas sairia foi eu. Eu posso falar uma coisa? Eu posso falar uma coisa? Olha, senhor secretário, Olha, O senhor sabe que o Romualdo desmentiu o senhor todo vídeo do Facebook? então, posso falar uma coisa? Eu conversei com o Bortoleto nesse dia. Eu nem desmentiria nada. Eu conversei nesse dia, fui eu que conversei com o diretor, o Bortoleto. E ele disse assim: vocês vão ter até que horas? Nós somos um movimento político, não há liderança. Tudo que nós fazemos uma assembleia rápida, discutimos e decidimos e passamos para o senhor. Aí ele falou: mas você sabe que 5h15 é a tolerância e vocês vão ter que sair. Eu disse: olha, se a gente decidir ficar, o senhor vai tentar tirar, a gente vai tentar ficar. Não é um acordo, eu estou dizendo que eu vou fazer, ele está dizendo que vai fazer. Não há acordo nesse sentido. E vocês julgaram que houve acordo para toda a empresa. Houve informação, vocês informaram a gente. Isso sendo que não é um acordo. Isso não foi um acordo. Acordado é o que a gente está tentando fazer aqui agora. Se o senhor vai fazer a assembleia, não, isso está sendo acordado. O senhor justifica, então, a maneira turbulenta como eles foram retirados daqui, como uma contenção dos atos deles? Depende da forma como você entende truculência. Os paradas. Os paradas, agressão de mulheres, spray para cachorro, spray dentro do prédio e fora, quando a gente já estava fora. Quanto a isso, a gente precisaria sentar e conversar sobre doutrina. O senhor considera isso que a polícia ela deva proteger mais o patrimônio público do que as pessoas? Olha, a integridade do patrimônio é mais importante que a o valor humano está abaixo? Olha, nesse caso em espécie, o que está sendo protegido é o patrimônio. Ninguém ofereceu risco ao patrimônio. Mas a questão é que o que a gente fez contra o patrimônio? Nada. A gente estava aqui sentado. A permanência de ficar é o direito de ir e vir e o direito de permanecer. Eu disse a vocês que desde o início nós respeitaríamos o direito fundamental. Porém, a partir do momento que existe um fechamento do expediente do prédio e ninguém, entre aspas, que não pertence ao serviço permanecer, não pode. Aí eu só te faço uma pergunta. A gente estava aqui porque a gente queria um contrato, certo? Por que vocês enrolam tanto, falam tanto, em vez de entregar logo o que a gente quer? Porque é simples, a gente está querendo resolver Você está me perguntando uma coisa que eu já falei. Um discurso abstrato, desculpe. É o seguinte, no ano passado, eu, utilizando a linha Cidade Nova, a linha 79, durante 3 semanas, exatamente. E durante 3 semanas eu observei um dos veículos do BO, da polícia, registrei protocolo, com a sanfona, veículo sanfonado, com a sanfona rasgada, a ponto de uma criança quase cair para fora do veículo e eu, enquanto professor, socorrer a criança do meu aluno. Registrei isso tanto na empresa quanto na prefeitura. Bem, no dia seguinte, a empresa colocou um papel avisando o furto. Eu olhei aquele contrato totalmente e aquele veículo, no próprio contrato, era para ser tirado da frota e não no papel. O senhor comentou algo muito importante para todo mundo aqui, né? Que a prefeitura, que o poder público fiscaliza o itinerário, né, o horário, mas a qualidade dos veículos, não. Então nós temos fotos de veículos respondendo a sua pergunta. A fiscalização ela é feita se a linha está sendo... se o ônibus está na linha, tá? Se o horário está sendo cumprido e também o estado do ônibus. Também é fiscalizado isso. E deveria ter sido fiscalizado nesse momento que você está falando. Né? Deveria. E deveria também ter sido tomado providência. Tá? Deveria. Tá? Agora, eu não posso falar sobre um fato que aconteceu, que você está dizendo que foi no passado. Mas o senhor entende que um veículo que quase colocou a vida de uma criança em risco não é o suficiente, talvez, até para questionar esse contrato junto à empresa, porque a criança poderia cair e morrer. Deveria ter sido notificada a empresa no sentido, olha, existe um ônibus que está com avaria. Providencie a reforma do ônibus. Deveria. Concordo com você. Então nós poderíamos sair com uma resposta de uma possibilidade de assembleia em que nós fôssemos ouvir o movimento, a imprensa. Então eu acho que a gente tem que ser muito transparente. Como o Douglas acabou de falar, que a realmente vai marcar a Assembleia, E outra coisa, o Luiz comentou que algumas cláusulas do contrato não foram cumpridas. Eu gostaria de saber quais foram as penas que a aviação recebeu. Eu não sei. Poderia ser secretário. Não, o senhor poderia levantar isso pra gente, por favor? Olha,
Então, assim, se o contrato não foi cumprido, a empresa tem que cumprir alguma pena. E quanto tempo já faz? Por exemplo, isso e nada aconteceu. Eu gostaria de saber o que foi. Culpando também o legislativo, que foi omisso. Eu gostaria de saber. Tudo bem. Olha, quanto à sua resposta, eu vou dizer para você. Eu não tenho condição de dar a resposta agora para você, porque eu teria que ver o contrato. Sim, claro. Se tem alguma notificação no contrato, claro que pode. Ótimo. Agora, eu queria deixar claro para vocês o seguinte. Quem faz a regulação do contrato é a agência reguladora. Ontem me perguntaram no Facebook, para não citar nomes, né? Me perguntaram no Facebook se eu, como secretário, também não faço parte da comissão tarifária. Não, desde 2011, quando a agência regional assumiu o contrato, a Secretaria de Transporte saiu do comitê tarifário. Tá? Ela hoje só é o quê? Fiscalizadora. E eu posso afiançar, fiscalizadora do físico. Se o ônibus está na linha, se o ônibus vai passar, por exemplo, rapidamente, né? No bairro São Luís, o munícipe foi no Ministério Público e pediu para tirar a linha que passa em frente ao colégio lá, Rogério. Né? Não lembro o nome todo da escola. Nós avaliamos e retiramos a linha que passa em frente, por quê? Para evitar acidente. Em 20 anos, nunca aconteceu nenhum acidente na frente daquela escola. Porém, o Ministério Público pediu informações para nós se era possível tirar a linha. Tiramos a linha. 2 dias depois, munícipes entraram com reclamação pedindo a linha de novo. Aí nós avisamos o Ministério Público, está lá com eles para decidir se é para tirar, se é para colocar. Eu acho que daí a necessidade, de uma vez por todas, de marcarmos uma assembleia. É muito importante para nós. É muito importante para nós. A assembleia, eu acredito que é até extremamente possível fazer. Mas quando a gente vai ter essa resposta? Eu preciso agora. Mas a gente tem prazo concreto. A gente vai sair daqui. Por exemplo, qual seria um prazo concreto? Uns 15 dias? Não, no máximo 15 dias. Hoje é dia... Olha, vocês precisam montar, né? Eu não posso chegar amanhã para a pessoa, vem aqui... Uma semana você acha possível? Uma semana mesmo. Uma semana. Hoje é segunda-feira, dia 22. Hoje é 22. Essa semana não dá, tá? Tudo bem. Não dá porque eu estou indo para Brasília hoje para apresentar um projeto à Secretaria Nacional de Segurança Pública. É de primeira mão para vocês. Primeira mão. Estou indo a Brasília apresentar um projeto de reaparelhamento para a GCM. O que é reaparelhamento? O que é reaparelhamento? Viaturas novas, tá? Viaturas novas para fazer frente. Vai ter spray de pimenta? Porque a guarda está usando spray para cachorro. Spray para cachorro. Spray para pimenta. O spray de pimenta não é comprado com dinheiro federal, né? É comprado com dinheiro do município. Não é comprado com dinheiro do município. Nós puxamos. Bom, então, semana que vem. Vamos falar em 15 dias. Vamos falar em 15 dias? No máximo. Dá tempo. Eu vou levar ao... Podemos fazer um compromisso assinado? Nós temos uma prévia de um primeiro termo. O senhor está aqui sobre dele. Não custa nada assinar um... Hoje é 22. 15 dias vai dar... Em torno do dia 7. Até sexta-feira da semana que vem. É dia 2. Sexta-feira dá 10 dias. Segunda-feira. Pegamos. Olha, hoje é 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 dá dia 6 de agosto, terça-feira. 6 ou 7 de agosto, terça ou quarta-feira. Assembleia nota pública marcada para 6 ou 7 de agosto. 6 ou 7 de agosto. Eu preciso ver local,
Por isso que eu não posso fazer um teatro, um lugar amplo, que as pessoas possam ir. O auditório aqui da prefeitura. Não sei, pessoal. Não, estou dando uma sugestão. Não, tudo bem, pode ser. Pode ser o teatro, pode ser o Sim Comércio, pode ser onde as pessoas possam ir. Eu só queria fazer só voltar um segundo numa coisa que você falou. Você falou, não, fechar o prédio não pode. Por exemplo, se você vai numa igreja e o padre chega para você e fala assim, está na hora de fechar, eu vou fechar a porta. Outra igreja também. Aliás, a igreja é um prédio de Deus, né? Ela deveria ficar aberta o padre fala, você não sai, era só para... Mas eu não contribuí com dinheiro para fazer a igreja. Vamos pré-agendar para 6 ou 7 de agosto. O senhor está falando do prédio? Firmamos um compromisso até o dia 7 de agosto, teremos... 7 de agosto, aí o que precisa? Precisa a R preparar, porque vai ter uma discussão. Alguém vai ter que falar alguma coisa para nascer a discussão. Não adianta eu chegar lá e vocês bombardearem de bombardear. Então, a R vai pegar o que ela tem a respeito do contrato, montar uma apresentação para nascer a discussão. E aí nessa discussão, aí vamos ter uma série de perguntas. Mas não deveria ter sido feito isso, não deveria ter sido feito aquilo. Entendeu? Abrir para o público, para a imprensa. A gente gostaria também que pelo menos fosse alguns representantes do Legislativo que foram omissos todo esse tempo, certo? E foram vereadores que estão lá, 4 a 5 mandatos e nunca fizeram nada, nem fiscalizaram nada sobre essa situação. Então, sim, a gente só está informando o senhor. Através da transparência, informação que o próprio governo municipal disponibiliza, e nessas informações constam todo o trabalho feito por cada um dos vereadores. Ou não trabalho, que eu acho que é o mais fácil. Essa é uma informação do senhor. Eu respondo pelo executivo. Sim, a gente está dizendo ao senhor. Apenas pedindo que também tenha um representante lá. Sim. É que você acabou de afirmar. É que a gente gostaria de convidá-los aqui na frente do senhor, a gente vai convidá-los também. E convidar que as pessoas possam participar e perguntar, a imprensa também, que está acompanhando a gente desde o início, para que todos possam participar. A imprensa, olha, na minha atividade profissional, eu fui diretor de comunicação social. A imprensa sempre teve comigo um papel de democracia. E eu entendo que a imprensa tem que estar presente mesmo. Em momento algum, a imprensa... Tanto é que aqui, se vocês verem os movimentos em outros lugares, a imprensa é cerceada do trabalho dela, né? O que eu acho absurdo. O que é ótimo aqui, que a gente vai organizar junto essa Assembleia, o movimento, o poder público, todos juntos vamos organizar. É ótimo. Isso. Eu sugiro até que vocês convidassem representantes do Ministério Público, não posso falar pelo Ministério Público, da OAB, né? Por que eu digo a OAB? A OAB... Os conhecedores da lei. Então o senhor se compromete a publicar uma nota oficial sobre isso no site? Eu preciso agora, quando nasceu hoje, isso, certo. Preciso conversar com o prefeito, tá? Conversar com o prefeito, falar, prefeito, foi deliberado isso, tá? Eu me comprometi com isso, tá? Aí acredito que a diretoria de comunicação, porque eu não falo pelo Marco Antônio nem pela Secretaria de Segurança, eu falo pela Prefeitura. Então aí vai sair uma nota pela Prefeitura, dizendo, olha, foi reunido isso, porque assim... Mas quando o senhor acha que consegue ter essa nota? Porque a nossa proposta do movimento, pelo menos é o que paira no ar, é que a gente sai, se houver uma nota pública, um compromisso de Assembleia Popular. Porque há um desgaste nosso, enquanto manifestantes, com a Guarda Municipal, há um desgaste de todo mundo. O povo ganha, porque a gente está cobrando. Mas a gente, assim, é importante que a gente fique aqui, que a gente tenha nota, porque são garantias. Então, tomar cuidado com o que o povo pensa. E com a ação de alguns lados. Assim como os senhores. Olha, outra coisa. Em todos os momentos, eu digo isso e afirmo a vocês. Toda ação. Tanto é que ontem eu agradeci a pessoa com quem eu conversei no Facebook de ter postado o vídeo e disse a ela, eu estou pegando essas cenas, estou analisando cena por cena e estou abrindo procedimentos disciplinares para apurar.
O secretário de Segurança Pública sabe o que ele diz sobre isso? Sobre a maneira... Não, eu sou o secretário. Ele acumula as duas secretarias. São três, né? Três. A Secretaria de Segurança era O ele. senhor é de Sorocaba? Não, secretário, por favor. Você é daqui de tudo? Sim. Por favor, eu gostaria de saber se nessa estreia no dia 6 do 7, o senhor vai ter pelo menos a planilha de custos, nem que não seja uma Por planilha. isso que eu digo que tem que ter o representante da empresa. Então, Os senhores podem cobrar, não podem? nós precisamos do seguinte, sabe por que O o preço valor... dessa tarifa? Porque assim, pensa comigo, Itu é um bairro de São Paulo. Em São Paulo é cobrado R$3. O senhor mesmo comentou que em São Paulo o senhor usa metrô. Por quê? Nos últimos 2 barato anos. e rápido. E outra coisa. Depende do que é barato. Para mim é barato. Talvez para o trabalhador Mas ganhe o salário mínimo. eu digo a distância. A distância que o metrô percorre. O senhor entendeu? Essa questão eu gostaria de saber se o senhor vai apresentar ou não sei quem vai representar na Assembleia. E também gostaria de saber. Seja agência reguladora. Eu também gostaria de saber se nessa Assembleia vai ter o esclarecimento das penas que o caso a gente sofreu por não cumprir o contrato. E isso nós queremos Isso daí pode ser pergunta na hora. Tá? Então, Eu vou levar isso aí, ó. A Assembleia quer saber isso. Se a agência reguladora entender que deva trazer essa informação já como resposta, mas o senhor pode levar claro. Então, Tudo nós isso não nós queremos... conversamos aqui. Por favor, deixa eu falar. Nós não queremos que a Assembleia sejam feitas só de perguntas e respostas. A gente quer construir... decisões Sim, compromisso. A gente quer construir... A gente quer participar. A gente quer participar das decisões e, ao final, sair com um saque. Você teve na última audiência pública do orçamento? Sim. Teve lá? Teve? Não na votação, na audiência pública que começou a elaborar o orçamento. Não. Audiência pública. Né? Então, é importante. Não. Audiência pública é quando se vai discutir lá atrás o orçamento do município. Eu vou dizer isso para vocês muito rapidamente, por quê? Então, olha, só para responder, eu vou levar a questão da audiência, tá, essa coisa toda, tá? Vou só dizer uma coisa para vocês. Eu fui subprefeito em São Paulo, numa região de 600 mil habitantes, chamado Capela do Socorro, Zona Sul, onde tem um bairro chamado Grajaú, que tem 400 mil habitantes. A audiência pública do orçamento de 2012, numa região que tinha 600 mil habitantes, tinha 22 pessoas. Então, não é que, mas não abre para a gente participar. Não é essa questão também. É uma discussão inglória. É que as pessoas não acreditam no poder público, esse é o problema. Exatamente. E veja quanto foi feito lá. Veja quanto foi feito lá com o orçamento aprovado. É claro que o orçamento nunca vai fazer frente às necessidades. Então, é o chamado cobertor público. Você cobre a cabeça e descobre o pé. É normal. Tá? Assim, para finalizar, todos nós estamos cansados, todos nós estamos aqui há dias. Só é uma nota, assim, é claro que o senhor vai conversar ainda, mas que essa nota saia o quanto antes, se possível hoje, dizendo que vamos combinar a assembleia de isso, porque de no máximo dia 7 temos uma assembleia em que todos vão participar da organização e da participação. Tudo que eu combinei com os, abre aspas, chamados líderes. Integrantes. Não. Integrantes. Chamados líderes. Por você. Não, pessoal. É integrante. Você usar a palavra integrante? Seja integrante, é diferente. Né? É como a patente, é chato falar a patente errada, mas é integrante. Então, o primeiro tal, o adjetivo, mas por favor, quando o senhor publicar a nota, não use o termo. O senhor pode provar que não dá o termo. Líderes, integrantes, por favor. Agora, então, é importante para nós. Então a pessoa que se apresentou como, tudo bem, ela se apresentou como. Se você chega para mim e fala meu nome é João, eu tenho que acreditar que seu nome é João. Né? Mas meu nome era José. Você mentiu para mim. Se for o caso, só errou. Se for. E dizer que eu menti, eu não menti. Eu não tenho o propósito de mentir e nem preciso mentir. Tá? Eu não preciso mentir. Tá? Eu estou aqui em Itu, primeiro porque eu sou afiliado de Itu, não nasci em Itu. Eu vi que eu comprei um imóvel aqui e quero viver em Itu. Pela minha experiência que eu tive em São Paulo, como gestor público, o prefeito achou
achou em me convidar. Tanto é que eu não tenho. O meu compromisso é com a população de fazer o quê? Colocar como transporte, como trânsito, colocar semáforo, por exemplo, né? Por exemplo, qual é o ponto aqui de maior incidência de multa? E multa multa eletrônica, não é nenhum agente de trânsito lá. É no cruzamento da 7 de setembro com o Otaviano. Ninguém respeita aquele padrão. Ninguém respeita. O radar está ali, multa. Não é o guarda, é a multa, é a tecnologia. Né? Então o maior índice é ali. O que nós fizemos para diminuir? Botamos um semáforo ali com bolinha de redução de tempo. A pessoa veio e falou, bom, tem 6, então eu não posso passar, eu tenho que parar. Diminuiu. O meu propósito não é arrecadar dinheiro de multa, é fazer com que o condutor não atropele alguém que esteja passando ali. É sempre ótimo quando o poder público pensa no povo para resolver as questões, não em empresas privadas. Esse é o meu papel aqui. Eu não estou aqui com o papel de, não, eu tenho tempo. Não, o papel é esse. Por exemplo, o semáforo que nós colocamos no Rancho Grande. Um pedido de muitos anos. A população toda aplaudiu, né? A população toda aplaudiu o semáforo colocado lá. Para quê? Para evitar acidente. Por exemplo, nós estamos revendo ali no São Luís aquela chamada rotatória ali onde tem a Herculano com a Paulo Xavier Toledo com a Eugenismo, que é complicado no final do dia. Acho que não dá nem para chamar de rotatória, mas só chamar de confusão. Eu falei rotatória, sim, ali mas é muito complicado realmente. Nós estamos verificando a possibilidade de melhorar aquilo, sabe? Como a rotatória do Oeste. Então tudo. E tu cresceu. Como eu disse, a frota de carro é de 100 mil carros. Entendeu? Então tudo isso tem que ser visto. Tá? Então, pessoal, para a gente terminar, eu levo ao prefeito a indicação de uma, vamos chamar de audiência, né, de uma audiência pública, onde deve ter lá os representantes do poder público, do poder legislativo, do segmento da sociedade e da sociedade, tá? Vamos marcar o dia e um local para esse. O dia vai ser 6 e 7, né? Entre 6 e 7. Vou levar, olha, nós deliberamos entre 6 e 7, tá? Para ser, por quê? Para ter audiência. Uma assembleia. Outra coisa, será que o senhor poderia assinar o nosso termo de ciência de que você... A gente criou uma prévia aqui do termo. Poderíamos fazer isso impresso e assinado que a gente... Agora toda política é uma via de duas mãos. Não é? Sem dúvida. Toda política é uma via de duas mãos. Então seria isso? O nosso acordo qual vai ser? Eu me comprometo em sair e fazer uma assembleia popular com participação do povo, da imprensa, do movimento, tanto na organização quanto na participação. Com filmagem, agora, direitos de vocês filmagem. têm que me dizer quem vai ser o representante de vocês, os representantes, talvez no mínimo, para trabalhar nessa composição. Eu não seria posso necessário pelo menos uma sugestão então para todos aqui e para o senhor. Uma sugestão. O senhor vai ter que falar com o prefeito sobre isso também. Possivelmente o prefeito pode colocar algum empecilho porque ele tem motivos dele também. Então temos que ter com o senhor um outro retorno, primeiro, para que o senhor nos passe se houve no empecilhos e de nossa parte, quem são os nossos representantes. Um novo contato. Isso é possível da parte do senhor? Contato público. E aí, qual é o nosso compromisso? Assim que houver esse compromisso, certo. Agora, a nossa parte, se houver um compromisso assinado, que a gente possa confiar e cobrar, a gente sai da ocupação hoje, pacificamente. Aliás, como sempre foi. E assim, não para finalizar, porque existem várias pessoas aqui, elas podem querer falar, mas eu acho que existem duas coisas importantes. Uma é, o senhor autoriza o uso da imagem, porque a gente vai pôr no nosso site também, toda a imprensa. Eu só peço a vocês, então, por favor. Para não editar de maneira esdrúxula, tudo bem. Não, eu aprendi isso com um jornalista. Ele diz assim, entre dois Qs, muda-se tudo. Eu chego estou falando com vocês e entendo que tal, né? Que entre esses dois Qs, muita coisa pode ser. Se nós nos comprometemos a reproduzir na íntegra, sem edição.
O senhor é testemunha da semana que teve? Na íntegra e com edições parciais, porque nem sempre o pessoal vai ver a íntegra. Mas a gente disponibiliza a íntegra. Olha, eu só peço para vocês não colocarem o que eu não disse. Tudo bem. Com certeza. Pode? Até porque Assim que estiver no ar, é esse o momento pro senhor. É esse o momento que o senhor falou o nome inteiro, uma coisa normal. E eu autorizo o uso de imagem. Claro, não tem problema nenhum. É que fazem com a gente também. Eu entendo assim. Eu entendo que isso é um espaço democrático. Até então, vocês nem teriam eu aqui conversando. Claro. Até então não teriam. Falei com o prefeito, terminei uma reunião. Não pensem que eu não estava com o prefeito lá discutindo essa situação. Não é confortável para ninguém. Não é. Nem para o poder público, nem para a sociedade através de vocês. Não é. Como vocês têm gente, por exemplo, que trouxe alimento, tem gente que não está suportando vocês aqui. O pessoal daqui e alguns vereadores. Alguns gerentes, me permitam o sarcasmo. Não é. Vocês sabem que não é. Numa sociedade, vocês têm gente a favor, vocês têm gente contra. É normal. Na família, vocês têm gente a favor e gente contra. Então é claro que vocês têm. Agora, na hora de votar, eles são obrigados a votar. No final, eu gostaria, sim, no final da minha parte, acho que de boa parte dos que estão aqui, uma garantia de que não haver represália por parte de alguns policiais ou seguranças particulares, porque nós já sofremos. A gente gostaria de saber qual a opinião do senhor se caso haja alguma coisa com o manifestante. Isso é crime. Isso é crime. O senhor vai se empenhar caso aconteça alguma coisa? Claro, outra coisa. A ameaça, vou explicar para você. A ameaça é um crime de ação condicionada à representação. Ou seja, eu preciso me sentir ameaçado. Não adianta eu falar, fulano falou para mim que... Eu fui também, também fui. Então, crime que cabe a ação condicionada à representação, precisa a pessoa do ameaçado registrar a queixa. Isso já foi feito. Então, exatamente. Com certeza vai ser aberto o inquérito policial. Deverá ser aberto o inquérito policial. É importante a gente ouvir isso. Claro, tem que ser. Tem que ser. E aí, o que vem fazer? Chamar o ameaçador. Tá? Posso afiançar a vocês. E vocês podem ir lá. A Corregedoria da Guarda Civil Municipal existe, pasmem vocês que não sabiam, existe a Corregedoria da Guarda Civil, que são profissionais de direito civil e ciências jurídicas, que estão apurando tudo. O inspetor Rovaldo, ele citou, o inspetor Rovaldo, ele havia citado para nós de... na necessidade objetiva, tá? Inclusive, são profissionais que estão à parte, ficam no gabinete do secretário, justamente para não ter contato com ninguém, para vocês terem uma ideia. Saiu na imprensa de um guarda num distrito policial que teria dito para alguém de uma família sobre o estupro de uma moça. Vocês devem ter acompanhado isso. Na mesma hora, eu determinei o recolhimento desse guarda. Por quê? Porque aqui em Itu existe um apoio da guarda aos distritos policiais para ajudar por causa da falta de efetivo. Até porque os guardas, quando levam ocorrências ao distrito, para não ficar demorando muito lá e tal, né? É claro que não passa a frente de ninguém, que não passa mesmo. Às vezes pega um flagrante de 10 horas, 12 horas, né? Então existe esse apoio. Na mesma hora eu determinei o recolhimento do guarda, abri o procedimento. Elaborando com esse compromisso por escrito, deixando claro que o senhor vai batalhar para que nós tenhamos até o dia 7, então, essa Assembleia Popular com representantes do movimento, com representantes do Executivo, representantes da empresa e quais mais sejam necessários. É apenas isso que nós queremos e em troca não, mas a partir desse momento, com esse compromisso afirmado, nós podemos sim aguardar esse prazo e sem nenhum tipo de truculência retirar acampamento. Alguém se opõe a isso? Eu acredito que essa é a fala correta. Né? Essa é a fala correta. Acho que bom, para finalizar, o senhor. Eu vou dizer o primeiro. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. Logo que a gente chegou, essas luzes que contêm um ponto de energia, eletricidade, foram desligadas. Vocês falaram, o representante da gente, eu não sei dizer quem é, não foi o senhor,
falou que passou um caminhão em determinado lugar e derrubou a energia. Coerente. No dia seguinte, falou pra gente, mas representante da GM. No dia seguinte, houve uma negociação, entre aspas, por parte de vocês, que na verdade foi a palavra de ordem, de que a luz seria religada. Estranho. A luz seria religada caso ninguém do movimento entrasse na apresentação do encerramento de festival de artes que estava havendo na prefeitura. E toda a iluminação desse foi ligada. Foi religada, principalmente pelo fato de que era a passarela onde no estacionamento as pessoas desceriam. Assim que todo o público... Não chama de negociação, foi uma ordem de vocês. O desligamento tem algum motivo? Peraí, assim que o pessoal saiu, o público saiu, as luzes foram desligadas novamente. Nós fomos ameaçados no escuro, sem poder ler a identificação dos policiais, sem poder ver o rosto direito dos policiais, colocando a nossa integridade física em perigo. Assim como não haviam GMs que o senhor ou algum representante da Guarda Civil havia prometido. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre o assunto. Esse fato da ameaça precisa eletricidade, né? Para registrar. Eletricidade. A questão da eletricidade, eu não sou o responsável pelo prédio. Mas é questão de segurança pública também. Eu não sou o responsável pelo prédio. Não foi intencional. Não sei. Pode ter sido. Pode ter sido. O senhor pode apurar então isso como secretário? O senhor pode apurar, não Você pode? poderia verificar com o senhor Ochoa se houve alguma designação da parte dele ou da equipe dele em solicitar que algum técnico, algum funcionário fizesse esse desligamento da energia elétrica? Posso, claro. Isso aí tem a ver, isso está dentro do contexto. Agora, a respeito da viatura não estar, a viatura estava quebrada e sem nenhum GM lá fora. Não, o que eu posso dizer a vocês é assim, né? Eu não tenho um exército de GMs aqui. Mas tinha GM aqui dentro do prédio. Tem, os GMs que estão dentro do prédio estão de serviço aqui dentro. E qualquer coisa que eles verificassem, tanto é que aí eu pedi para que as luzes de dentro fossem apagadas. Por quê? Porque com as luzes de dentro acesas, cria uma confusão. Vemos de fora com cá dentro não conseguimos enxergar. Não tem, estaria aqui 4 guardas à noite, não mais que isso. E poderiam ter designado 2 para ficarem lá fora conosco? Mas os 2 que estavam aqui estavam permanentemente em contato com o controle, passando informação. E se percebesse alguma coisa normal, faria o contato, por quê? Porque a polícia militar que fica aqui nessa rua estava ciente também de que nós pedimos que eles passassem aqui de vez em quando para verificar a situação. Foi um pedido que eu fiz ao comandante de armas. Agora, se não cumpriu, já não é. Porque a gente sentiu muito mal com pessoas não uniformizadas, não identificadas. O famoso apaisano, o leão de chácara. Outra coisa que eu digo a vocês, se vocês quiserem ir à secretaria e identificar possíveis membros da GCM que estavam apaisando, indicar, olha, foi esse que me ameaçou. Nós abrimos um procedimento, tá? Abrimos um procedimento. Então existe essa possibilidade de a gente se reunir com as fotos, com os vídeos, sentarmos lá. Agora, eu preciso que vocês formalizem, por quê? Eu preciso que a forma, todo o processo nasce de um pedido. A gente gostaria só de ouvir a palavra do representante. Olha, nós não temos, pessoal, nós não temos nada a expor. Nada. Eu não dei ordem para ninguém para bater em ninguém. A ordem que eu dei foi retirar. Se não retirar a pessoa, eu vi o vídeo, alguém puxando o cabelo lá. Chute na cara. Isso eu não vi. Eu vi o vídeo, tudo bem, me passe o vídeo que nós vamos identificar. Esse é o guarda ou a guarda. Nós vamos abrir procedimento. Mas me permite, a senhora, toda a sua experiência enquanto oficial da Polícia Militar, preciso saber, nós também, como é que o senhor entende algumas ações? Por exemplo, eu também sou militar, informado, tenho países militares, e sei muito bem que cusparada em força militar nenhuma nesse país é lícito. Como é que o senhor entende isso? Eu entendo que se houve, quem cuspiu tem que responder.
Não tem outra resposta. Que resposta eu vou dar? Pois fez isso por gosto. E o senhor comentou que então para que... Eu jamais faria isso. Eu jamais teria essa postura. O senhor comentou, só para encerrar esse assunto, o senhor comentou que nós teríamos que formalizar. Formalizaremos de que forma? Abrindo um protocolo aqui na própria prefeitura, com pedido escrito ao próprio punho. Se vocês tiverem nome, por exemplo, vocês podem não querer dizer o nome aqui, mas de repente vocês sabem. Foi o João, foi o Pedro, foi o Paulo, citar o nome, sabe? O GCM falando, citar o nome, nós vamos abrir. É que existe um receio, acredito, por todo o grupo. Muitas pessoas não vão querer assinar esse pedido, ainda mais porque será protocolado, por receio de uma represália por parte desses que serão indicados como, não culpados, mas indicados como o que nós vimos como culpados. Né? Quem vai julgar se é culpado ou não somos nós. Gente, olha, ele tem que ter um tempo para fazer o que a gente pediu, então vamos finalizar isso agora. Claro, eu acho assim, se não tiver uma materialidade, fica na dúvida. E o direito brasileiro diz que na dúvida pro réu, né? Exato. Então, eu preciso da materialidade. A materialidade, às vezes, é uma cena, às vezes é uma imagem fotográfica, às vezes é a fala. Então, às vezes é o papel. Então, eu preciso ter, porque, por exemplo, eu vou abrir um procedimento baseado no quê? Se nós entregarmos sem nenhum tipo de protocolo registrado em nome de... Desculpa, minha voz já está falando. Sem nenhum tipo de protocolo que seja assinado por X número de manifestantes para evitar qualquer tipo de represália, entregarmos apenas os vídeos e as fotos, já é o suficiente. Como é que a gente abre um procedimento? Como é que se abre? O termo usado é tendo chegado ao meu conhecimento através de papel, imagem, prova, eu tenho que ter prova, material. Não adianta eu ficar falaram que é uma pessoa assim, assim, assim. Não, isso é extremamente entendível. Mas a questão é se apenas só isso já seria suficiente. Tranquilo, tranquilo. Como eu já estou fazendo hoje. As imagens já estão sendo vistas e quem no nosso julgamento excedeu, está sendo aberto o procedimento. Não foram todos, desculpa. Não foram todos, só dois. Aí entra, só um minutinho, aí entra o aspecto que o cara agir dentro do que ele acha que deve agir. E aqui, a instrução dada pelo comandante, toda ela é em conjunto. Ninguém pode. Por exemplo, vocês podem perguntar assim, eu vi a imagem. Tinha alguém com um extintor. O que queria fazer com aquele extintor? Jogar na cabeça? Não, tanto é que não jogou. Qual era a ideia? Observou-se que existia uma pessoa que estava com uma mochila ou uma garrafa PET na mochila. Pensou-se que poderia ser alguma coisa para ser atirada contra a GCM. Pensou-se. Então, aquele que estava com o extintor, que está ali, o extintor, ele estava com o extintor, por quê? Porque se acontecesse isso e pegasse, por exemplo, na pessoa, ele ia tentar apagar, seja o guarda ou seja qualquer uma pessoa que poderia refletir, entendeu? Então, porque ele ia jogar, não, porque não jogou, né? Era a prevenção de evitar um dano maior. Pois não. Então, o movimento tem um pedido para o senhor, quando for se reportar ao movimento, ao povo, se reporte publicamente, não em inbox.